Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. A gente vai dar hoje continuidade aos nossos assuntos de espanhol e hoje nós vamos ver o tema pretérito perfeito, pretérito indefinido. Vocês devem se lembrar que no espanhol a gente tem essas duas formas de nos referir ao passado, né, que é o pretérito perfeito, que geralmente a gente usa para se referir a ações que ocorreram no passado e se encerraram no passado, e o pretérito perfeito, que são aquelas ações que elas começaram a ocorrer no passado e de alguma forma continuam no presente, e o pretérito indefinido, que aí sim se refere àquele passado que aconteceu só uma vez e depois não teve mais continuidade. Então, no espanhol, a gente tem essas duas formas de nos referir ao passado, dependendo do sentido que a gente está utilizando esses verbos. No português, a gente só tem uma forma, né? Para a gente, qualquer passado é passado, e aí a gente vai ter apenas uma forma verbal específica para se referir a isso. No espanhol, a gente vai ter essas duas possibilidades, pretérito perfeito e o pretérito indefinido. Para a gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, que vai trazer para nós aqui algumas formas dos verbos que nós vamos estudar hoje. Então, o título é La leyenda negra española que ha difundido Hollywood. Al llegar a lo alto de la colina, Theodore Roosevelt, medalla de honor del Congreso de Estados Unidos y futuro presidente norteamericano, disparó a los españoles que se retiraban, viendo caer uno y aunque no estaba seguro de si lo había matado, se jactó. Yo maté como mi propia mano a un español como a una liebre. Esa y otras historias sobre la leyenda negra se relatan en La imagen de la presencia de España en América en 1492-1898, en el cine británico estadounidense, obra premiada por el Ministerio de Defensa que dirige Margarida Robles. El capitán historiador Esteban Vicente Besoal relata en su obra cómo la leyenda negra ha sido traspuesta al cine anglosajón y por motivos geopolíticos incorpora estereotipos contra España. Sin duda, la población afroamericana consideraría inadmisible que en los parques Disney hubiese una atracción ambientada al son de una alegre música que mostrase africanos capturados por piratas. En la película 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, 1992, se muestra una Castilla sombría que no cesa de ejecutar herejes, dado que la Inquisición española mató a unas 3.000 personas en 3 siglos, según afirma Besaul en su obra. Sería de esperar que, puesto que Enrique VIII asesinó más de 50.000 católicos, en las películas sobre su reinado se mostrasen continuas ejecuciones, pero no. Estas imágenes han sido utilizadas con una finalidad política para justificar la lucha contra España por la hegemonia en el continente americano, né? Então, esse texto aqui ele fala sobre a leyenda negra espanhola, que é a ideia de que os espanhóis seriam um povo muito violento por conta da conquista dos espanhóis na América, né, que resultou na morte de muitos povos indígenas, né, e também com o fim de várias civilizações avançadas, como a civilização maia, a civilização asteca, e também a Inquisição Espanhola, que é um dado histórico que também desabona aí os espanhóis. Então é um trabalho nesse livro, La imagen de la presencia de España na América. É um livro que vai falar justamente sobre essa ideia, né, de que os espanhóis seriam
um povo mais violento que todos os outros. E aqui ele traz o exemplo, né, de filmes sobre Henrique VIII, que foi um rei inglês, que matou 50 mil católicos, e, no entanto, não são feitos filmes apresentando essa face violenta do Henrique VIII. E, de acordo com o trabalho, né, a utilização desses fatos históricos para denegrir a imagem da Espanha é, na realidade, uma forma de atividade geopolítica, já que a ideia é fazer com que a América despreze a sua herança espanhola para se agarrar aquilo que é oferecido pela cultura de língua inglesa. Então, nesse verbo aqui, a gente tem aqui destacado, seja sublinhado ou em negrito, algumas formas verbais no pretérito perfeito e no pretérito indefinido. Para começar já aqui no título, né, La leyenda negra espanhola que ha difundido Hollywood. Esse ha difundido, pessoal, é uma forma do pretérito perfeito, certo? E por que aqui nesse caso, nesse título, se utiliza essa forma do pretérito perfeito? Porque a ideia que ele quer passar é que isso foi uma coisa que aconteceu no passado, porém não terminou. Ela continua ainda no presente. Então, uma das situações de uso do pretérito perfeito é você se referir a uma coisa que aconteceu no passado, só que ela continua ainda no presente. Aqui em negrito a gente vai ter as formas de pretérito definido que a gente tem aqui: disparou, raptou, matei, matou. E essas formas aqui se referem a acontecimentos que ocorreram no passado, mas somente uma vez. Ou seja, aconteceu no passado e terminou no passado. Ela não continua no presente. Então, a diferença básica entre o pretérito indefinido e o pretérito perfeito é esse. No caso do pretérito perfeito, a gente vai se referir a um passado que ocorreu no passado, mas continua de alguma maneira no presente. E o pretérito indefinido é aquela forma de passado que se refere a algo que ocorreu no passado e se encerrou no passado. A gente também vai ter aqui ha sido e ha sido de novo, que também são formas do pretérito perfeito. Vamos então aqui ver algumas características mais sobre o pretérito perfeito, ou seja, em que situações, né, o que é que eu quero dizer quando eu utilizo o pretérito perfeito no espanhol. En español esse tempo sirve para hablar de hechos de um passado reciente ou que não seja cerrado, ou seja, eu posso utilizar o pretérito perfeito para me referir a um passado recente, ou seja, uma coisa que acabou de acontecer há um segundo atrás, há um minuto atrás, ou quando eu me refiro a um acontecimento que ocorreu no passado, porém ele não se encerrou no passado. Ele, de alguma maneira, continua no presente. Se usa com os seguintes marcadores temporales: hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, este año, este mês, aún, sempre, ahora, todavia, etc. E também alguma vez. Então, toda vez que eu utilizar um desses marcadores temporais e eu tiver que usar uma forma verbal referente ao passado, eu tenho que utilizar o pretérito perfeito. Então, se eu utilizar hoje, que quer dizer hoje, esta manhã, esta tarde, este ano, este mês, aún é a mesma coisa que ainda. Sempre, a hora, que quer dizer agora. Todavia tem o mesmo significado de aún, ou seja, quer dizer ainda. E alguma vez. Então, toda vez que eu utilizar qualquer um desses marcadores temporais, eu devo utilizar o pretérito perfeito. Vamos então aqui a alguns exemplos. Hoy he estudiado e pesquisado em muitos livros e ha sido muito provechoso. Por que aqui eu estou utilizando o pretérito perfeito? He estudiado e ha sido. Porque é uma coisa que aconteceu hoje, ou seja, aconteceu no passado, né? Mas esse tempo, hoje, ele não terminou, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado, mas que continua no presente. Esta mañana te he dicho que me quedaria em casa, pero estou saliendo. A mesma situação, né? Esta manhã, amanhã não, acabou. É um acontecimento que já aconteceu, porém, em um tempo que não terminou ainda. Esta tarde he estado en la casa de María y enseguida hemos salido para comprar unos regalos para el cumple de Juan. Cumple significa aniversário, é a abreviação de cumpleaños.
Então, é o mesmo caso de hoje e esta manhã, né? Ou seja, uma coisa que aconteceu no passado, mas o tempo ainda não acabou, o tempo ainda se estende no presente. Este ano hemos prometido estudar, pero solo hemos ido a fiesta y de marcha. Então, aqui também está se referindo a este ano, ou seja, este ano, ou seja, o ano ainda não acabou, por essa razão também se usa o pretérito perfeito. Siempre has mentido para todos, não me espanta que te has quedado sola. Veja que aqui nesse caso eu não sei exatamente quando isso começou a acontecer, mas eu sei que é uma coisa que aconteceu no passado e sempre continuou, ou seja, ela teve uma continuidade, ela não se encerrou num momento específico. Todavía no han llegado y tenemos que irnos esta tarde. Então, todavia tem o mesmo significado de aún, quer dizer ainda, ou seja, uma coisa que nem aconteceu no passado e também não aconteceu no presente, ou seja, é uma situação passada que se estende no presente. E por essa razão também eu estou utilizando o pretérito perfeito. Agora, como é que eu utilizo o pretérito perfeito? Vocês já devem ter observado que o pretérito perfeito ele é uma forma verbal que a gente chama de locução verbal. Por quê? Porque é uma forma que a gente vai construir utilizando dois verbos, né? Utilizando um verbo conjugado e um verbo em uma de suas formas impessoais, que vão servir como o verbo principal, porque eles vão indicar a ação. Nesse caso do pretérito perfeito, como é que eu vou formar ele? Eu vou formar com o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, e junto dele colocar o particípio do verbo principal. Como é que eu conjugo o verbo haber no presente do indicativo? Então vai ter yo, tu has, ele, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Então aqui está o verbo haber conjugado no presente do indicativo. E junto dele eu vou colocar o particípio do verbo principal. Hablado, particípio do verbo hablar. Conocido, particípio do verbo conocer. Partido, particípio do verbo partir. E viajado, particípio do verbo viajar. Aprendido, particípio do verbo aprender. E convivido, particípio do verbo convivir. Certo? Então, toda vez que eu me referir a um acontecimento passado, que de alguma forma ele se estende no presente, ou seja, ele não terminou ainda, eu devo utilizar o pretérito perfeito, que eu vou formar conjugando o verbo haber no presente do indicativo e colocando junto dele o particípio do verbo principal. Vamos ver então agora o pretérito indefinido, né? O pretérito indefinido se emplea em espanhol para expressar acciones que tienen lugar em um determinado momento do passado de maneira pontual, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado e terminou, ela não continuou. Exemplo, el año passado, ou seja, já aconteceu, chegou uma chica nueva à classe, ou seja, isso aqui aconteceu no ano passado e se encerrou no ano passado, ou seja, não teve continuidade no presente. Uma nova ação que ocorre no passado e que interrompe a um curso de ação que já estava em progresso e que se expressa em pretérito imperfeito, ou seja, você pode utilizar o pretérito definido para se referir ao fim de uma ação contínua no passado. Ou seja, vamos ver aqui o exemplo. Justo quando começávamos a ser amigos, ou seja, uma coisa que estava começando a acontecer, de verdade, tuvo que marchar-se, ou seja, teve que ir embora. Então, aqui o tuvo está indicando o quê? Que essa ação aqui que estava em progresso, ela se encerrou. E só se encerrou nesse momento, depois não teve mais continuidade. Então, de modo geral, quando é que eu devo utilizar o pretérito indefinido? Toda vez que eu me referir a uma ação passada que aconteceu só uma vez no passado e que não tem nenhuma relação com o presente. Vamos ver aqui algumas formas do pretérito indefinido conjugado. Vamos ver aqui as formas regulares, ou seja, são aqueles verbos que, independentemente de sua forma, eles vão ter a mesma terminação porque são verbos regulares, ou seja, eles vão ter a mesma terminação. No caso do verbo hablar, como é que eu conjugo o verbo hablar no pretérito indefinido?
Verbo hablar é um verbo que termina em AR. Significa que todo e qualquer verbo que também terminar em AR e ele for regular, ele vai ter as mesmas terminações do verbo hablar. Então, eu vou ter yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaron. Verbo aprender. Yo aprendí, tú aprendiste, él, ella, usted aprendió, nosotros, nosotras aprendimos, vosotros, vosotras aprendisteis, ellos, ellas, ustedes aprendieron. Verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Então, todo e qualquer verbo regular, né, que termine em AR, ER ou IR, e eu for conjugar no pretérito indefinido, eu vou utilizar essas terminações que estão sendo aqui empregadas no verbo hablar, aprender e vivir. Só que a gente também vai ter os verbos irregulares, que são aqueles verbos que não vão seguir aquela forma da terminação igual como a gente vai perceber nos verbos regulares. Então, a gente vai ver aqui alguns verbos irregulares conjugados no pretérito indefinido. Começando com o verbo andar. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Caber. Yo cupe, tú cubiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos cupieron. Verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Decir. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Haber. Yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis, ellos huyeron. Hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Ir. Yo fui, tú fuiste, tú fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Oír. Yo oí, tú oíste, él oyó, nosotros oímos, vosotros oísteis, ellos oyeron. Poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Poner. Yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Y verbo querer. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Então, aqui são alguns verbos irregulares que, como vocês devem ter observado, quando nós conjugamos ele no pretérito indefinido, eles vão ter formas próprias de conjugação. Então, vamos ver aqui para recapitular, né, quais são as principais diferenças entre o pretérito indefinido e o pretérito perfeito. Né? Pretérito indefinido a gente vai usar para ação terminada em um passado, em um período de tempo acabado, ou seja, uma coisa que aconteceu só uma vez. E o pretérito perfeito, ação terminada em el período de tempo não acabado, ou seja, é algo que ocorreu, mas ocorreu numa escala de tempo que eu considero como presente. Segunda diferença, pretérito indefinido, unidade temporal, la vida, biografia ou experiência de pessoas muertas, ou seja, a gente vai usar essa forma verbal sempre que a gente se referir a uma biografia, seja uma pessoa que já morreu ou um evento da vida da pessoa que ocorreu pontualmente e não se repetiu. E a segunda situação do pretérito perfeito é unidade temporal, la vida, biografias ou experiência de pessoas vivas, ou seja, é quando eu falo de coisas, de pessoas que estão vivas, né? E coisas que ocorreram no passado, mas que têm alguma continuidade no presente. Terceira diferença, pretérito indefinido, tempo acabado, ou seja, uma coisa que
ocorreu e que não volta mais, uma coisa que já aconteceu. E no caso do pretérito perfeito, tempo recién, não preciso, ultimamente, nos últimos dias, recentemente, ou ausência de marcador temporal, ou seja, quando eu não especifico quando alguma coisa aconteceu, né, exatamente quando, eu também devo utilizar o pretérito perfeito. E a quarta diferença, no caso do pretérito indefinido, eu vou utilizar para estabelecer a relação entre dois momentos passados, que é aquilo que nós já falamos, né? Algo que estava em progresso e se encerrou abruptamente. E no caso do pretérito perfeito, ya acción realizada en el pasado, aún no todavía no, acción no realizada en el pasado, pero com intenção de realizar-se en el futuro. Então, também posso utilizar o pretérito perfeito para falar sobre algo que não aconteceu no futuro, no passado, mas que pode vir a acontecer no futuro. Então, de modo geral, a diferença entre o pretérito indefinido e o pretérito perfeito é que o pretérito indefinido é uma coisa que aconteceu só uma vez, em um tempo passado encerrado. E o pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu, mas que segue em um tempo que eu considero como presente. Esse é o assunto por hoje, pessoal. E só para a gente dar uma reforçada, eu vou colocar uma outra explicação sobre esse assunto em uma outra videoaula. E eu vou querer que vocês assistam essa outra explicação, só para a gente reforçar o que nós já vimos agora. E em seguida a gente vai dar continuidade à monitoria, tirando as dúvidas se vocês, porventura, tiverem sobre esse assunto. Olá, chicos, que tal? Hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença do pretérito perfeito composto e o pretérito perfeito simples. Ou, se você conhece com outro nome, também pode ser a diferença do pretérito perfeito e do pretérito indefinido. Independente do nome que você conhece, é importante que você saiba a diferença de um para o outro na hora de realmente colocar o seu espanhol em prática. Fica aqui com a gente então, se inscreve no canal se você não fez isso ainda, curte o vídeo e compartilha com outras pessoas. Não esquece de ativar o sininho para você não deixar de receber as notificações, tá bom? Então, vamos a hablar espanhol? Diferente do português, o espanhol ele tem dois tempos verbais pro passado do indicativo. Passado mesmo, a gente vai falar ontem eu fiz isso, tá, então. No espanhol a gente tem duas opções para falar de passado. O que é muito estranho pra gente no português, porque pra gente é uma coisa só. Hoje eu fiz isso, é um passado, hoje, mas é um passado. E ontem eu fiz aquilo e continua sendo fiz, a conjugação continua sendo a mesma. No espanhol não. Veja bem, na verdade eu preciso explicar uma coisa para vocês. Essa diferença do pretérito perfeito composto, do pretérito perfeito simples, ela acontece especialmente na prática na Espanha e eu também já vi bastante sendo usado no México. Se você conhece algum outro país que de fato usa bastante isso, comenta aqui pra gente ter uma noção, pra gente aprender junto também. Essas são as duas regiões que eu costumo ouvir mais, que de fato é utilizada a diferença do pretérito composto e pretérito simples. Como eu comentei no começo do vídeo, tem gente que conhece o pretérito perfeito composto como pretérito perfeito somente e o pretérito perfeito simples como pretérito indefinido. Então, independente do nome que você conheça ou se você está conhecendo agora, saiba então que tem esses dois nomes, mas se trata da mesma coisa. Vamos lá então, eu vou começar com o pretérito perfeito composto, ou pretérito perfeito simplesmente, tá? Esse pretérito ele é utilizado de uma forma composta, portanto, e é utilizado dois verbos. A gente vai utilizar o verbo haber no presente e o particípio do verbo da ação daquela que eu tô falando realmente. Pra gente falar do verbo haber, eu vou deixar de indicação pra vocês um vídeo que a gente falou só sobre o verbo haber. Lá eu falei sobre vários usos do verbo haber e uma delas era essa daqui que a gente vai explicar um pouquinho melhor hoje. Dá uma olhadinha lá no card depois para você conhecer também esses detalhes aí do verbo haber. Mas esse passado então a gente vai falar utilizando dois verbos. O verbo haber no presente, que eu vou colocar a conjugação aqui para vocês. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos
han. Essa é a conjugação do verbo haver no presente. Você vai utilizar esse verbo, dependendo da pessoa que você está falando aí na sua frase, e o particípio do outro verbo. Então, por exemplo, se eu quiser dizer o seguinte, eu falei, tá? Verbo no passado. Eu falei, eu vou usar o verbo haber para a primeira pessoa, yo he, e o particípio do verbo hablar, hablado. Yo he hablado. E isso significa eu falei. Muito bem. E quando que eu utilizo esse tempo composto, então? Eu vou utilizar com passados que tenham a ver com um presente. Oi? Como assim? Então são passados mais recentes. Normalmente aquilo que eu fiz hoje, essa semana, esse ano. Frases em que tenham esses advérbios que nos ajudam a perceber que eu tô falando de algo que tem relação com o presente. Então a gente costuma dizer que o verbo pretérito composto a gente utiliza para as coisas que hemos hecho hoy. Lo que hemos hecho hoy se habla con el pretérito compuesto, ¿sí? Então pode ser hoje, pode ser esse mês, essa semana, frases que tenham esses detalhes que você consiga perceber que tem relação com o presente, tá bom? Hemos hablado, lo que hemos hecho hoy. O outro verbo, então, ou melhor, a outra conjugação é a conjugação com pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido, como você quiser pensar. Que aí é o pretérito mesmo, igual ao nosso, tá? Tá, não igual, porque as conjugações são diferentes. Mas se a gente for pensar em utilização, como a gente utiliza também no português, tá? Esse você vai utilizar com tempos mais passados ainda. Então a gente deu exemplo lá, eu falei, né? Lá a gente tinha falado yo he hablado. Se eu vou conjugar o verbo haber no pretérito, simplesmente eu vou conjugar ele como yo hablé. Yo hablé. Então, esse pretérito simples ou pretérito indefinido, a gente usa para lo que hicimos ayer. Hicimos ayer. Ontem, né? Então, hicimos é o verbo hacer no passado. Hicimos. Lá no outro exemplo, a gente tinha falado lo que hemos hecho. É o verbo hacer no pretérito composto, tá bom? Veja aqui que eu utilizei, então, aquilo com que foi ontem, ayer, lo que hicimos ayer. E aí, se eu for falar no último ano, no ano passado, na semana passada, nas últimas férias, tudo isso eu vou utilizar o pretérito indefinido, então, o pretérito simples. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Me conta aqui nos comentários se ficou mais fácil de você digerir essa informação. Lembrando, você provavelmente vai ouvir pessoas de outras regiões que não são Espanha e México usando o verbo indefinido, o pretérito indefinido simples para qualquer situação. Isso é muito comum, tá bom? Então aí nos casos dos países que não utilizam pretérito composto, não tem essa diferença aí do que é mais recente ou do que é mais antigo, do que é mais passado de fato. Não, a gente vai utilizar o indefinido para todas as ocasiões. Então, me conta aqui se você já percebeu essa diferença de região para região e se ficou claro aí para você. É importante que você saiba, e se você está entrando em contato com esses países, Espanha, México, por exemplo, que eu te dei de exemplo, é importante que você saiba bem essa conjugação, porque sim, é utilizada de fato, tá bom? Me conta o que você achou, se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui também nos comentários, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Beijos, tchau e hasta luego!